Por que a humanidade precisa de salvação? Ora, o título da nossa série é a história da salvação de quem? Da humanidade. Por que nós precisamos de salvação? Que condição é essa que a humanidade se encontra que precisa ser salva? Para que toda a história seja a história do plano de salvação de Deus para nós. E a resposta é: a humanidade precisa de salvação porque pecou e está separada de Deus em rebelião contra Ele. Precisamos de salvação porque pecamos. Não foi só Adão que pecou, mas Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por que precisamos de salvação? Porque todos nós pecamos, todos nós nos rebelamos contra Deus, todos nós infringimos a lei de Deus. E se a humanidade não for salva da sua condição de separada de Deus, ela passará a eternidade separada de Deus num lugar terrível chamado inferno. Observe, Deus evitou que isso acontecesse de imediato, evitando que Adão se tornasse eterno, porque na condição de eterno, na eternidade, ser separado de Deus é algo que você não pode nem imaginar quão terrível seja. Talvez você imagine que não seja tão ruim, porque talvez você lembra do tempo em que você viveu separado da comunhão com Deus aqui neste mundo. Bem, dava para viver. Não era lá grande coisa, mas dá para aguentar. Tem muita gente que hoje está vivendo separado de Deus nessa terra e está achando até bom. Agora, uma coisa é você viver separado de Deus aqui nessa terra, outra coisa é você viver separado de Deus na eternidade. Na eternidade não existe um lugar como esse, cheio da presença de Deus, para quem quer viver separado de Deus. Na eternidade, o lugar para quem vive separado de Deus, para quem está em rebelião com Deus, é um lugar terrível chamado inferno. E aí de repente você está pensando, mas inferno, pastor? Que coisa fora de moda, né? Falar de inferno, né? Isso já passou, hoje só se fala do amor, ninguém fala mais do inferno, o inferno nem existe. Eu tenho uma má notícia para aqueles que vivem negando a existência do inferno. E a má notícia é a seguinte: você não precisa crer na existência do inferno para ir parar lá depois da sua morte. O inferno é uma realidade, acredite você ou não. O fato de você crer ou não que o inferno existe não vai mudar a existência do inferno. Então você não precisa crer que o inferno existe para ir parar lá depois da sua morte. Você só precisa continuar separado de Deus pelo seu pecado. Há mais versículos onde Jesus fala do inferno do que versículos de Jesus falando do céu. Você acredita nisso? Jesus citou mais vezes o inferno do que o próprio céu. E eu imagino qual foi a razão. E a razão deve ser justamente porque ele sabia que os seres humanos têm muito mais dificuldade de acreditar na existência do inferno do que de acreditar na existência do céu. Sabe, a maioria das pessoas acreditam que o céu existe, a maioria das pessoas acreditam que Deus existe. Mas quando as pesquisas são para perguntar se as pessoas acreditam que o diabo existe, que o inferno existe, muita gente que acredita em Deus, que Deus existe, não acredita que o diabo existe. Muita gente que acredita que o céu existe, não acredita que o inferno existe. Não é curioso isso? O que a maioria dessas pessoas não se dá conta é que se o diabo não existe, e que se o inferno não existe, se esse lugar é uma fábula e não existe, então Deus, Jesus e a Bíblia estão mentindo. Porque Deus, Jesus e a Bíblia afirmam categoricamente que o inferno existe, que o diabo existe, e não só que o inferno existe, que é um lugar terrível. É tão terrível que nós não conseguimos nem imaginar, nem perto do que seria
esse lugar de sofrimento eterno, separado de Deus. Mas olha só o que Jesus diz em Mateus 25, versículo 46. Olha a referência que ele faz, ele diz assim: e estes irão, ele está falando do julgamento aqui, do julgamento final, e ele diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha como Deus descreve o inferno, ele descreve como um castigo eterno. Você já parou para pensar o que significa eterno? Gente, eterno é uma coisa que nunca terá fim. Eterno é algo que vai passar 10.000 anos e você pergunta: falta quanto tempo para acabar? Mais uma eternidade. Nunca! Isso é uma coisa tão fora da nossa realidade que nós nem conseguimos dimensionar isso corretamente. E Jesus está dizendo: vai ser um castigo eterno. Olha só o que ele diz em Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 44. E se a sua mão leva você a tropeçar, nesse caso aqui a pecar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida, aqui ele está falando da vida eterna, do que tendo duas mãos e ir parar no inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus está dizendo: olha, o negócio é tão sério, esse lugar de separação de Deus na eternidade é tão sério, que se a tua mão te faz pecar e te separa de Deus, é melhor você cortar essa mão e viver sem uma mão, e no final da tua vida você ter vida eterna, do que você viver com as duas mãos e no final das contas você ir para o inferno. Ele disse: o inferno é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. É daí que vem a concepção de que seria ser comido por vermes eternamente e queimando no fogo. Gente, a Bíblia fala o tempo todo de fogo no inferno. Se você me perguntar: pastor, de fato vai ser fogo como a gente conhece? Eu não sei. É muito provável que seja, porque fala muito sobre fogo. Mas uma coisa eu tenho certeza: no mínimo, a expressão da figura fogo em relação ao inferno é para retratar que tipo de sofrimento espera aqueles que morrerem em rebelião contra Deus, separados de Deus. Quem já sofreu qualquer queimadura sabe o que é isso. Gente, 1 segundo de queimadura é terrível. Imagina só, você quer ter a dimensão, só para você ter uma ideia do que espera a humanidade que morrer separado de Deus. Quando a panela lá no seu fogão estiver fervendo, bote a sua mão na panela por 10 segundos só. Segura assim na panela, 10 segundos. 1, 2, eu duvido que você aguente. Jesus está dizendo essa comparação. Lá é um lugar de castigo eterno. É um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Então, ao contrário do que algumas doutrinas esquisitas dizem, como por exemplo a doutrina da aniquilação, onde eles dizem que quem morrer sem Deus, na verdade, essa morte da alma, essa morte espiritual, na verdade, é a aniquilação da alma. Então a sua alma simplesmente vai parar de existir. Bom seria que fosse assim, mas não é. A morte da alma é a separação eterna da sua alma e de Deus. E na eternidade não existe um lugar como esse aqui, que embora cheio de defeito, ainda está cheio da glória de Deus. Por isso que é suportável viver aqui separado de Deus, porque aqui inicia-se a morte espiritual, mas ela é completada, ela tem a sua plenitude na eternidade. A próxima pergunta agora, isso é para você entender por que a humanidade precisa de salvação, porque olha o risco que ela está correndo. A próxima pergunta agora é: o que é o pecado?